Ok, vamos lá, vamos dar continuidade aí ao JavaScript. Então, o módulo 9, né, que é a estrutura básica e tipo de dados. Bom, tem três modos da gente aplicar o JavaScript. Tem um script interno, tem um script externo e tem um script em um elemento HTML. O interno e o externo eu já mostrei como é que funciona. Agora o inline, né, que é diretamente no elemento HTML, que não é recomendado, né, a gente não fez ainda. O interno a gente fez, né, dentro da própria página do HTML. Vamos ver aqui, ó, o interno. A gente abre o script lá dentro do body. No final do código HTML, a gente abre o script e fecha o script e coloca lá dentro o nosso código em JavaScript. Fizemos isso. O externo também fizemos, né? No HTML, a gente adiciona essa linha aqui, que é para dizer, né, o script está dentro de um src, que é um arquivo, que é o nome do arquivo .js. E ele vai achar, né, o código lá dentro. E tem um inline, né, que nem tem aqui explicando o inline, mas o inline é dentro do HTML, também não importa, né? O que importa é esses dois aí. Aí tem a parte de comentário, né? Se você botar barra barra, é o comentário em uma linha, que é igual isso em outras linguagens, né? O barra asterisco e asterisco barra, você faz um comentário em bloco. E vamos ver as variáveis, né? Vocês também já estudaram variáveis, então a gente vai ver só como é que a gente aplica ela dentro do JavaScript. Tem três formas de você criar, né? Tem o var, que seria assim, você observando assim, não, o var é o mais indicado. Não, o var é a forma antiga de se criar. O var, aí está mandando evitar, tá? O var ele tem um escopo que é global e não é mais utilizado ele, tá? O que você tem que usar é o let, ao invés do var, você usar o let. O let ele tem um escopo, pode ser global, pode ser dentro de uma função, pode ser dentro de um bloco também. Então, o ideal é você usar o let para você declarar uma variável. O const é constante, né? É você criar uma constante. Os tipos primários do JavaScript, né? Então você tem a string e você tem um number e tem um boolean. Então esses três tipos aqui são os tipos primários, né, de dados do JavaScript. O number ele tem o float e tem o inter, né? O int, né? O int e o flutter, que é o flutter com casa decimal, o float, né? Flutter não, float com casa decimal, né? E o int com números inteiros. E o boolean. Ainda tem mais dois tipos, que é o null, que é vazio, né? E um define, que é uma variável que está criada, mas não tem valor dentro. Aí é undefined. A gente vai ver isso aqui acontecendo. Operador de atribuição é igual, né? Então você vai atribuir um valor na variável, né? Você vê aqui está criando aqui a variável nome, let nome igual a Lara, let idade igual a 20. Então aqui é uma string e aqui é um número, é um number. Então a gente tem entrada de dados utilizando o prompt. Na verdade, o prompt ele abre uma caixinha de diálogo que você digita ali uma string. A gente vai usar logo o input, que é o mais indicado também. E o alert é para, a gente fizemos isso, né, para mandar uma mensagem na tela. Aí tem aqui um exemplo usando o prompt e o alert. Eu estou passando assim porque a gente vai fazer um exemplo agora, tá?
Os operadores matemáticos é o mesmo que você já estudou em C, em Java. Só dizendo para você que tem o percent aqui, é o resto da divisão, né? Então, por exemplo, qual é o resto de 7 por 2? É 1. É quanto resta. Isso aqui é legal para você saber se o número é par ou ímpar. E tem outro operador, vou acrescentar aqui, ó, que é o asterisco, que é potência. Potência. Por exemplo, 2 elevado ao cubo. Tá? 8. Deixa eu salvar aqui. Então a gente tem, né, calculando aqui dois números, aqui usando o prompt, tá? Eu quero fazer um exemplo sem usar o prompt. Os operadores relacionais, né, que vocês também já conhecem: maior, menor, maior, igual, menor, igual, o igual. Agora tem 3 iguais. Olha lá. O igual, né, os dois iguais juntos, que é a igualdade, ele não verifica o tipo do dado, só verifica o dado em si. Então, por exemplo, o 10 em string é igual ao 10 inteiro, né? Então, ele vai dizer que é verdadeiro. Mas o 3 iguais é exatamente igual, então ele olha também o tipo. Então, o 10 de string e o 10 inteiro, aí dá falsa, tá? E o diferente é exclamação igual. Ok, tem um exemplozinho aqui legal, tá? Para vocês usarem com prompt, com alert. Façam isso. Operadores lógicos é o i, o ou e o not. Vou usar isso nos exemplos também, tá? E aí você tem aqui, aí termina aqui, tá? Vamos lá. Vamos pegar isso que tem aqui nesse conteúdo e vamos aplicar ele lá. Então eu vou abrir aqui o VS Code. E vamos criar uma nova pasta aqui. Vamos chamar de JS02. E vamos já criar aqui no JS02 3 arquivos. Vamos abrir criar um index.html. Vamos criar o estilo.css e vamos criar a interação.js. Pronto, então estamos aqui os 3 arquivos. Vamos começar pelo HTML. O que nós vamos fazer? Vamos criar uma calculadora onde a gente vai receber 2 números e vamos fazer as operações matemáticas, né, com ele. Mas com isso vamos fazer um requintamento aí utilizando o CSS. Então vamos lá, começar o HTML. O título do documento vamos chamar aqui de calculadora. Aqui a gente bota então PTBR. E aqui no body, então vamos colocar logo, né, chamar aqui o arquivo, que é o link CSS. E aqui a gente bota estilo.css. E no body a gente vai chamar o script CRC, que vai ser o interação.js. Ok, então com isso a gente já ligou o HTML com o CSS e com o JavaScript, né? Então vamos lá, o que nós vamos ter? Vamos separar, isso já é interessante já para vocês poderem fazer no jogo também. Vamos separar aqui, deixa eu rodar isso aqui logo aqui, né? Go live. Pronto, não tem nada, tá em branco e a gente não criou nada, né? Vamos separar aqui 3 áreas. Então vamos primeiro o
footer não, né? O header. O header. Vamos criar aqui a área do meio, que a gente vai chamar de section, que é a seção, e por fim o footer, que é o rodapé, né? O footer. Ok, então criamos aqui 3 áreas aqui. O cabeçalho aqui em cima, a gente vai colocar um H1 e vamos colocar aqui calculadora. Clicar o botão direito aqui. Opa. E não apareceu para a gente arrumar. Então calculadora, então já apareceu aqui, e lá no footer vamos colocar assim, ó. Vamos colocar um parágrafo P. Vamos colocar aqui, ó, desenvolvido na disciplina Web 1. Então já temos aqui, tá? O section aqui, vamos criar 2 divs aqui. Vamos criar aqui, ó, um div, que é onde a gente vai colocar aqui, vamos colocar aqui um P operandos, e vamos criar um outro div que a gente vai colocar o resultado, P resultados. Ok, então criamos aqui os operandos, os resultados. A gente pode colocar mais, aí a gente vai vendo aqui como é que vai fazer. Então vamos lá para o nosso CSS. Não, antes disso, né? Vamos colocar lá os inputs nos nossos operandos. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui, ó, input tipo number, pode botar aqui number, e vamos dar um ID a esse input. Então ID, esse aqui vai ser num1. E vamos fazer um outro input. Vamos chamar ele ele também é do tipo number. E o ID dele vamos chamar de num2. Então aqui os dois, né? A gente pode fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, número 1, 2 pontos. E aqui nesse input, deixa eu fechar aqui só para a gente conseguir enxergar melhor. E aqui a gente vai botar número 2. E aí ficou número 1, número 2. Vamos fazer uma quebra de linha aqui, ó, BR. Para não ficar grudado, vou botar 2 BRs. Pronto. Então tem operandos, número 2. A gente precisa ter aqui também um botão, né? Então vamos colocar aqui, ó, botão. Vamos colocar aqui, ó, calcular. Vai aparecer aqui o botão calcular. Vamos pular a linha também aqui, ó, 2 BRs aqui. E aí ele ficou aqui embaixo. Ok, a gente vai melhorar ele aqui. Que mais? Os resultados, a gente precisa ter um texto embaixo aqui. Eu vou botar assim, pontinho, 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 que a gente vai substituir esse pontinho pelos resultados, tá? Vamos dar um ID para esse resultado aqui. Então ID
igual, vamos botar assim, ó, txt resultado, que a gente vai colocar vai colocar os resultados no lugar desses pontinho. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Não. Joia. Então agora vamos para o seguinte, vamos lá para o nosso CSS. Então vamos começar pelo body aqui, ó. O body, vou colocar um background color. A gente pode colocar um bege. Deixa eu ver aí como é que ficou. Ficou bonitinho, né? A gente pode colocar também mudar esse H1 aqui. Então vamos botar aqui, ó, H1 e vamos colocar nele para ele ficar alinhado ao centro. Então é o text align centro. Então ele vai ficar aqui no centro. Joia. Aí vamos agora para o section. Section é essa caixa aqui onde tem os dois divs, né? Então vamos lá para os sections. Section. Então o que é que nós vamos fazer ela? Primeiro vamos mudar o background. Background color. Aí a gente pode fazer, sabe o que? Uma cor. Deixa eu ver aqui, ó. Ele ficou um laranjinha mais escuro. Você pode vir aqui e escolher uma outra cor. Ficou muito feio, né? Deixa eu ver aqui se melhora. Vamos deixar essa aqui por enquanto. Você olha que aqui é legal, né? Você pode ir passando aqui também, ó, e olhando uma cor que mais se adeque. Aqui ele está em RGB, né? Você vê que ele traz o código RGB aqui. Se você clicar, ele traz em hexadecimal ou HSL, né? Que é aquela questão da saturação e outros modelos mais que ele traz aqui, ó. Mas o que a gente usa é o RGB, né? Tranquilo. Ok. Deixa eu ver mais aqui. Então vamos mudar o background color. A gente pode definir então a largura e a altura. Então o width é a largura. Então vamos colocar aqui ele com 300 pixels. 300 pixels. Então ele viu que ele já, né, diminuiu. Vamos mudar também a altura dele. A altura dele vamos colocar 350 pixels. A gente pode também colocar uma margenzinha, né? E a gente usa o padding para isso aqui, ó. O padding, vamos colocar ele com 5 pixels. E você vê que ele, ó, separou aqui, né? Também a gente pode colocar que essa seção aqui, o section, fique no centro da página. Então a gente vem aqui, ó, margem, e a gente bota alto, que aí ele coloca no centro da página. E deixa eu ver aqui o rádio. Border radius, que é você colocar a borda com canto arredondado. Vamos colocar aqui 10 pixels. Então olha lá como, né, ficou bonitinho. Ok, deixa eu ver aqui, é só isso, né? Agora vamos fazer o seguinte, a gente tem dois divs lá. Vamos voltar aqui no nosso HTML. Vamos separar esses divs aqui. A gente pode colocar tamanhos diferentes, a gente pode tratar ele diferentemente, com cores, com tamanho. Não, na verdade acho que nem precisa, viu? Eu estou olhando aqui, é a mesma coisa. Então a gente vai tratar só, né, o div. Então vamos lá, não precisa dar nome ao div.
Vamos botar aqui, ó, div, e vamos então agora alterar a cor dele. Então, background color, e vamos colocar uma cor diferente. Tá aí, vou deixar essa aqui por enquanto. Vamos colocar o alinhamento do texto. Então, text align, vamos colocar center. Então, aí tudo ficou no centro. Vamos colocar também você vê que o rádio, né? Vamos botar aqui a borda com canto arredondado. Border radius. Vamos colocar também 10 pixels. Então aí já colocou arredondado. Vamos colocar. Eu estou olhando aqui porque eu já fiz e eu estou vendo como é que eu fiz aqui as propriedades para a gente botar ao contrário. Então o div ali, eu acho que é isso mesmo. Tem a borda, o tamanho, eu coloquei tamanho aqui, que a gente pode, em vez de ter essa margenzinha aqui, a gente pode aumentar a margem. Então vamos colocar isso, que é o weight. Eu botei 150. Então vou botar de novo. 8. Vou botar 150 pixels. Que é a altura, né? E o width, que é a largura. Vamos colocar 250. E vamos, da mesma forma que a gente fez o section, né? Que a gente botou aqui ele no centro, vamos fazer a mesma coisa aqui, que é margem center, alto, né? Alto. Aí ele fica no centro. Ok, eu acho que vocês podem melhorar ainda mais aqui, né? E aí vocês brinquem aí com design. Eu vou voltar aqui, ó. A única coisa que eu vou colocar, eu vou botar aqui um strong. Vou botar aqui operandos dentro de strong. Então ele ficou negrito, tá vendo? E aqui também o strong. E bota aqui resultado dentro do strong. Pronto, e ficou belezinha. Agora, aqui embaixo, esse texto aqui, a gente pode fazer ele centralizado, né? Vamos botar aqui um ID para ele aqui, ó. ID, vamos chamar assim, ó, texto rodapé. Então vamos mudar somente o design desse texto aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. P hashtag txt rodapé. É isso mesmo, do jeito que eu escrevi lá? TXT rodapé, tá certo. Tá aqui, ó, TXT rodapé. Então lá no CSS P TXT rodapé. Aí vamos colocar aqui então ele text align center. Tá, aí ficou no centro. Ok. Então aqui a gente já criou o nosso CSS. Por enquanto tá jóia. Vamos agora para nossa interação. Aqui no botão, que a gente clicou o botão, é onde a gente vai, né, fazer a interação. Então quando eu clicar no botão, ele vai chamar uma função. Então aqui no button
A gente vai botar o evento on click e vai chamar a função calcular. Então deixa eu só diminuir aqui para vocês verem, ó. Então no botão eu coloquei então a função no evento onClick, ele vai usar a função calcular. Então a gente tem que criar a função calcular agora aqui na nossa interação. Então vamos lá. Function calcular. Bom, para calcular, a gente precisa capturar a informação que está dentro desses inputs aqui. E lembra que nosso input, olha lá, que nosso input a gente deu um ID para ele, né? Nós temos aqui o número 1, que a gente deu o ID de num1, e o número 2 que a gente deu o ID de num2, então num1, num2. Para isso, a gente vai usar, cadê o JS? Para isso, a gente vai usar, a gente vai capturar aquele elemento da tela através do DOM. A gente vai ter um módulo falando sobre o DOM, mas aqui vocês vão entender facilmente, né? Que a gente vai pegar o conteúdo deste input através de comandos que tem no DOM. Então vamos fazer isso. Então eu vou criar uma variável. Lembra que a gente vai usar o let, né? Sempre o let para criar a variável. Não vamos usar var. E vou chamar aqui, ó, de n1. Var n1, que é igual. E aí a gente vai pegar ele, né? Através do document. Deixa eu abrir aqui só para eu não me perder. Isso. É o document.getElementById. Olha, get é de pegar, tá vendo? Então você vai pegar o elemento pelo ID. Você podia pegar também o elemento pelo nome, por tag name, né? Você podia pegar os elementos, tá vendo? Tá no plural aqui? Os elementos. E aí ele vem todos os elementos e aí você tem que pegar ele como se fosse um vetor. Mas nesse caso aqui, a gente vai usar o getElement, que é um só, by ID. Que é esse aqui. Vou pegar aqui, ó. E aí a gente vai colocar qual é o elemento que a gente vai pegar. É o num1. E qual é o num1 ponto value. Então a gente está pegando o valor, né? Então, aí, ó, ele mudou aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Value. Então, o N1 está recebendo o valor do input. Agora, eu vou fazer dessa forma para vocês verem que tem um probleminha aqui ainda. Então, vamos lá. O let N2 é igual a document ponto get element by ID. Agora o elemento que a gente vai pegar é o num2 e ponto value. Ok. Então eu vou criar uma variável, vou chamar de soma. Então let soma, né? Vai ser igual a n1 mais n2. E eu vou dar um alert aqui só para eu ver se está funcionando direito. Então no alert eu vou colocar aqui soma mais a variável soma, né? Tá juntando. Então o que eu fiz aqui, né? Capturei o valor de N1 e de N2 e
criei uma variável soma, que está somando os dois, e uma mensagem de alerta que vai me dizer o valor da soma. Vamos testar isso aqui, né? Então vou colocar aqui, ó, o número 2 e o número 3, vou calcular e ele deu 23. Tá certo isso? Tinha que ser 5, né? Tá certo, do jeito que a gente fez, tá correto. Porque o input aqui ele traz uma string. Ele não traz um número. Os dois inputs aqui. Então, o mais nesse caso aqui, ele está concatenando o número 2 com o número 3 e virou 23, 23. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa converter ele, né, para number. Então, a gente coloca tudo isso aqui dentro de number, aqui também. Porque eu estou convertendo a string em número. Agora sim, vamos testar novamente aqui, ó. Então, vou botar aqui o 2 e o 3. Agora a soma deu 5. Aí deu correto, né? Mas eu não quero dessa forma. Eu quero mostrar aqui em resultados, né, a soma, a subtração, divisão. Quero colocar tudo aqui. Então, como é que a gente vai fazer? A gente precisa capturar esse elemento aqui que tem os 3 pontinhos. Que eu falei, ó, esse 3 pontinhos vai sumir e vai aparecer os resultados aqui. Então vamos lá saber qual é o ID dele que a gente colocou, né? Aqui, ó, esses 3 pontinhos aqui a gente deu um ID, que é o TXT resultado. Então vamos fazer isso lá, interações. Então vamos capturar também. Vou chamar aqui, ó, let res de resultado, né? A gente vai pegar ele lá, documents ponto get element by ID. E vou capturar o txt resultado ponto value. Pronto. Então com isso eu peguei aqui o resultado. E aí no resultado a gente pode colocar, né? Agora a gente pode, ó, manipular esse elemento lá. Então eu posso colocar aqui, ó, o res ponto aí tem duas formas da gente colocar isso, tá? Que a gente pode colocar o inner text, é isso mesmo? Deixa eu só conferir. É isso mesmo. res.innerText igual, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar um texto aqui, ó, soma 2 pontos mais soma. Então estou concatenando um com o outro. Vamos rodar aqui, que eu estou achando que alguma coisa está errada. Não sei se esse res aqui é uma palavra reservada, mas vamos ver aqui, ó. 2, 3, aí, ó. Não foi. Eu vou botar aqui, vou botar res, pode ser uma palavra reservada. Vamos botar aqui texto. E aqui texto. Ah, tá. O errado é isso aqui, ó. Eu não tenho que colocar o value. Eu tenho que buscar o elemento, o texto. Aí agora eu consigo manipular ele. Vamos testar aqui agora. Então vou botar aqui o 2 e o 3. Pronto. Aí ele traz lá. Então eu estou trazendo aqui o valor da soma. Eu nem preciso disso aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Então soma. Em vez de soma, vou botar aqui então entre parênteses, vou botar aqui, ó, N1 mais N2. Então estou somando N1 com N2. Vou colocar aqui, ó, texto ponto o inner HTML, porque eu posso usar o inner text e o inner HTML. Vou botar o inner text, tá? Mas o inner HTML você consegue formatar ele aqui mesmo, mas não é o caso. Então igual. Aí eu quero fazer o seguinte,
essa linha aqui, eu quero pegar a linha de cima e continuar escrevendo. Então eu faço aquele incremento, ó. Boto mais igual. E agora eu vou fazer aqui, ó, subtração. E vou botar aqui mais N1 menos N2. Vou botar entre parênteses aqui, ó. N1 menos N2. E assim eu vou fazer para todo. Texto ponto inner text mais igual divisão mais N1 dividido por N2. Texto ponto inner text mais igual multiplicação mais N1 vezes N2. Vamos ver como é que tá ficando aqui? Então, deixa eu diminuir aqui, ó. Então, vou botar aqui o 3 e o 2. E o 2. Soma 5, subtração. Faltou a gente, né, pular a linha. Agora que vem. Para a gente pular a linha, a gente tem que colocar o BR, né? E o BR é uma tag em HTML. Então, o ideal não é usar o inner text, é usar o inner, ó, HTML. Porque aí a gente pode acrescentar comandos HTML aqui dentro. Então, deixa eu só copiar aqui. Aí eu posso fazer, sabe o que? Posso colocar aqui antes de subtração, botar um BR. Aqui outro BR para pular a linha. E aqui também um BR aqui para pular a linha. Então, se você colocar o inner HTML, você consegue formatar. Vamos testar aqui de novo. 3 e 2. Olha lá. Então ele pulou. Beleza, vamos acrescentar mais aqui. Vamos colocar aqui texto ponto inner HTML mais igual. Agora a gente vai colocar, vamos pular a linha também, BR. Vamos colocar aqui potência. E vamos colocar aqui N1 elevado a N2, potência. E a gente pode também saber qual é o resto da divisão. Inner HTML mais igual BR resto divisão. Então a gente coloca aqui N1, símbolo de percentagem, N2. Vamos aqui rodar. Vamos botar aqui, ó, 3 e 2. Soma, subtração, divisão. Aí eu não gostei de ficar aqui no centro. Eu queria que ficasse alinhado à esquerda e com a margenzinha aqui. Bom, aí a gente vai lá no estilo, ó. A gente já sabe que o nome do elemento é o txt resultado, né? Vamos lá no estilo e a gente bota aqui, ó, que é um texto parágrafo, hashtag o txt resultado. E aí eu quero o text align dele, eu quero colocar ele à esquerda. Olha lá, já veio à esquerda. E quero uma margenzinha, que é o padding. Padding left. Deixa eu colocar aqui 10 pixels. Vamos ver se 10 pixels fica bom.
Olha lá, ele já viu uma margenzinha, eu posso botar mais. Vou botar aqui 20 pixels. Aí, ficou bom. Então é isso, pessoal. É isso aí. Então fizemos aí um exemplo bom, integrando aí CSS com JavaScript e o HTML. Então um abraço a todos aí.